Bom, imagina a situação de uma garota que ela vem de uma família prestigiada, só que ela é tratada da pior forma possível pela sua família. Ela passa por umas situações bem desconfortáveis e pra piorar, ela entra no casamento arranjado que esse homem ele tem uma fama de ser horrível. A situação dessa garota parece não ter salvação, só que é quando algumas coisas começam a mudar. E é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Só que antes de continuar, eu queria muito agradecer aos membros do canal e aos novos que chegaram, porque como vocês sabem eu tinha perdido o canal e vai ser muito importante essa força até eu recuperar o alcance. E se vocês quiserem e puderem, se torne membro, até porque vão ser semanas ou até meses bem complicados até o alcance voltar ao normal, mas enfim. Bora falar desse anime que surpreendeu muito. E dessa vez começa com uma linda árvore de cerejeira que a Miu tava embaixo, que é como se chama a nossa protagonista, que ela tava contando inclusive um pouco da sua história, que aquele lugar que ela tava era uma zona de conforto pra ela, que sempre que ela tava triste, ela ficava ali embaixo daquela cerejeira, sabe? E a Miu, ela fala também que a felicidade dela tava longe de ser alcançada, ela sempre desaparecia, até que simplesmente do nada, esse cenário belo e bonito se transforma em chamas e um ambiente obscuro, e ela continua falando em pensamentos que ela sempre pensou que era alguém significante, que não havia motivos para sua existência, sabe? Isso pelo menos até aquele dia que ela encontrou aquela pessoa que foi incrível, mas logo vocês vão saber de quem que ela tá falando. Nisso é quando corta pra rotina da Miu, que ela tava com a sua irmã, que inclusive ela é muito arrombada. Ela vem de uma família prestigiada, só que ela é tratada como uma empregada dentro da própria casa. E não só isso, ela é humilhada pela própria família, coisa que é muito difícil você não odiar a Kaia logo de cara, que é como se chama essa desgraçada. Só que relaxa que depois vocês vão odiar todos, principalmente a madrasta. Ou talvez o pai, né, que deixa tudo isso acontecer. Mas logo após isso, chega um cara que quer falar com o pai das meninas, e depois que ele chega, é espalhado um rumor entre as empregadas, que ele veio basicamente fazer um casamento arranjado, por isso que ele queria conversar com o chefe da família, e que muito provavelmente seria a Kaia, porque ela tinha acabado de fazer 18 anos, e a idade da Miu meio que já passou porque ela tinha 19, e depois disso corta pra Miu limpando o jardim, e é quando chega o Koji, que ele é filho daquele velho que foi conversar com o pai da Miu, então ele aproveitou essa oportunidade pra ir falar com ela, e tipo, nessa hora descobrimos que eles gostam um do outro, o carinho dos dois é recíproco, sabe? E o Koji inclusive ele trata a Miu melhor que a própria família, inclusive quando ela tá com ele é um dos poucos momentos que a gente vê ela sorrindo, só que mais tarde a gente vê a mimadinha da Kaia pedindo o kimono novo pro pai delas, e ele acaba falando pra ela comprar logo uns 3 porque o período escolar tava começando, e quando ele tava dando 3 kimonos pra Kaia, a Miu tava usando um tão velho que nem pode ser considerado roupa usada, saca? Inclusive depois disso, ele fala pra Miu não sair de casa amanhã ao meio-dia, e eu nem entendi porque ele falou isso, porque não faz o menor sentido. A Miu não sai de casa porque ela vive lá como uma empregada mesmo sendo filha dele, então não tem por que ele falar isso, porque ela não sai pra canto nenhum. Até fez parecer que ela faz o que bem entende, o que não é verdade. Só que depois disso corta pro dia seguinte que a Miu, ela tava lavando as roupas e ela acabou ficando ali meio suja por conta da situação, né? E nessa hora apareceu a Kaia que tava procurando pela mãe dela, e como ela viu a Miu naquela situação, ela aproveitou a oportunidade pra zoar com ela. Eu tô tentando ser uma pessoa menos triste e tentando não achar tudo uma bosta, mas isso aqui me faz querer cometer um crime. Essa garota é uma filha da puta com a própria irmã, literalmente. Só que depois disso, o Koji apareceu na casa de novo e dá pra ver que a Miu fica muito feliz só de ver ele. Só que ele tava meio pra baixo quando foi ver ela e também tava suspirando alto, mas relaxa que daqui a pouco vocês vão entender o motivo. Porque nessa hora a Miu perguntou, né, por que ele tinha vindo hoje. E o Koji fala que dessa vez ele tinha ido ver o pai dela. E depois disso, ele dá uma lembrança ali pra Miu e fala pra dividir com os outros e vai embora. E foi basicamente nessa hora inclusive que deu o horário da Miu ir até a tal reunião, aquela que o pai dela falou no dia anterior basicamente. Então nessa hora a Miu ela ficou mais aparentável possível, já que não tinha como ela se arrumar melhor que isso e não por escolha, mas é que ela não é tão bem tratada quanto a maldita da irmã. E a expectativa que a Miu tinha era que talvez esse casamento arranjado fosse dela com o Koji. Ela não queria ter esperança, mas lá no fundo ela desejava isso de todo o seu coração. E então que a Miu se prepara para entrar na sala da reunião, e na sala tava todos os arrombados que basicamente a família dela e o Koji. E ele tava junto da Kaia, que eu acho que vocês já entenderam o que tá acontecendo aqui. O pai das duas anuncia que aceitaram o matrimônio e era o casamento basicamente da Kaia com o Koji. E essa situação deixou a Miu muito mal. Mesmo ela sabendo que é tratada como uma serva naquela família, ela sabia que não se casaria em nome da família, mas ela tinha aquela esperança, sabe? E chegamos no ponto basicamente que por isso que eu falei que eu não gosto do Koji. Mesmo que ele esteja sendo obrigado a se casar, até porque é um casamento arranjado, né? O mínimo que ele poderia ter feito era falar pra Miu, até porque eles se gostam. Eu achei que ele foi muito desonesto com ela nessa parte, saca? Só que o velho, ele ainda não tinha terminado de falar, porque a Miu também ia se casar com outra pessoa. Ela basicamente também tem um casamento arranjado e ela ia pra família Kyoka. E pela expressão de todos na sala, esse tal Kyoka, ele não é flor que se cheire. A arrombada
roubada inclusive da Kaia, ela até fala que mal pode esperar pra ver quanto tempo que a Miu ia durar. Essa menina me dá nojo, na moral. E depois disso o pai da Miu, ela só fala pra ela arrumar as coisas e ir embora amanhã, porque basicamente a Miu agora ia morar com Kyoka. E o Koji, né, vendo aquela situação da Miu, ele nunca fez nada a respeito. É como eu tinha falado, esse cara é muito bunda mole. Mesmo pra época que o anime se passa, ele deveria ao menos, no mínimo, ser mais honesto com ela. Pelo menos é o que eu acho, né? E depois disso, mesmo na chuva, a Miu foi até a árvore de cerejeira, que era a mesma do começo e até era também da sua mãe, só que infelizmente ela estava cortada. Lembro que desde criança aquele lugar era especial pra ela? Então, isso diz muito basicamente como ela tá se sentindo agora. O Koji até foi questionar o pai dele porque ele queria se casar com a Miu e não com a Kaia, só que já tinha sido decidido, ele não podia fazer nada a respeito. E é explicado mais uma vez nessa hora que aquela árvore de cerejeira era da mãe dela. E aquele lugar é muito especial pra Miu, mas como ela tá indo embora, ela não vai mais poder voltar ali. Então a Miu não tem mais nenhuma casa pra voltar e nenhum lugar pra ela se sentir confortável. Essa parte é muito triste, sabe? O Koji, ele até foi falar com a Miu uma última vez porque ele não pôde fazer nada por ela, só que ela fala que tá tudo bem, que ela é uma garota sem sorte, mas que talvez ela encontre felicidade nessa nova família. E os sentimentos do Koji até que eles são sinceros por ela, mas infelizmente ele é um covarde, né? Mas nessa hora, a vagabunda da Kaia aparece e atrapalha a conversa dos dois e eles se despedem. E depois disso, a Miu foi arrumar suas coisas, que sendo sincero, não são muitas, e foi nessa hora inclusive que chegou uma empregada e trouxe um kimono novo e muito bonito. E ela falou que o pai dela mandou aquilo que era pra ela usar antes dela ir embora, só pra dizer que ela era bem cuidada na família, o que é bem babaca por parte do pai dela, né? E a empregada, ela aproveitou também aquele momento pra dar um aviso pra Miu. Ela disse que esse Kyoka, ele é um cara conhecido por não ter sentimentos, e que todas as pretendentes que ele teve o largaram. Então basicamente era bom ela tomar cuidado, sabe? Então a Miu, ela só agradece pelo aviso e a empregada até ficou surpresa, porque ela praticamente só tinha aquilo pra levar embora. Basicamente era só uns panos e um lenço, saca? Só que as duas se despedem e a Miu foi tentar dormir, que nessa hora inclusive mostra um flashback dela com a mãe. Alguma coisa aconteceu com ela e a mãe da Miu veio a falecer. Não sabemos ainda a causa, né? Mas infelizmente aconteceu. E depois de um tempo, o pai da Miu se casou mais uma vez e a mulher simplesmente foi nojenta com a garota por simplesmente ser do antigo casamento. Então eles tiveram uma nova filha, né? Que no caso foi a Kaia, e cada vez mais a Miu foi ficando deixada de lado. Ela até tentava fazer amizade com a Kaia, mas ela esnobava, saca? E a Miu também, ela sempre foi maltratada pela madrasta. E até foi ela que mandou cortar aquela cerejeira que lembrava a mãe dela. A Miu sofreu muito desde criança, sabe? Então basicamente ela tem vivido assim desde sempre. Só que é quando ela pega o metrô pra ir pra nova casa e ela vai comendo os bolinhos de arroz que aquela empregada deu pra ela, e depois de uns minutos ela chega ali na casa do Kyoka e uma senhora vai atender ela, que a Miu se apresenta como noiva do Kyoka, né? E inclusive vale destacar que ela é uma senhora muito gentil. E logo de cara, né, ela falou pra Miu entrar e que o jovem mestre estava no escritório e que ela ia levar a Miu até lá. E quando ela se apresenta, o Kyoka fala mais ou menos assim: até quando você vai ficar reverenciando aí? Meu Deus do céu, Berg. Aí a Miu pede desculpas, né, mas ele fala que não quer desculpas. Então a criada, ela fala pra Miu levantar o rosto, e quando ela vê o Kyoka, a Miu ficou muito surpresa. E ele se apresenta como líder da família Kudou. E a Miu, ela só conseguiu pensar naquele momento o quão ele é bonito. Eu podia jurar que era um velho desgraçado, mas surpreendeu minhas expectativas. Só que depois disso, ele pergunta pra conferir se ela era mesmo a noiva dele, e é quando o Kyoka, ele fala tipo, mais ou menos assim: escuta só, nessa casa você vai me obedecer independente do que seja. Se eu mandar você ir embora, você vai. Se eu mandar você morrer, você morre. E eu não quero ouvir uma reclamação. E mesmo ele falando tudo isso, a Miu só respondeu sim, senhor. É o quê? Ele ficou surpreso que ela atendeu o que ele disse sem questionar. E a Miu perguntou inclusive se tinha alguma coisa a mais que ela deveria saber. Só que como Kyoka não falou nada, ela só agradeceu por ter sido recebida. E basicamente esse é o novo começo dessa nova vida da Miu. E depois dessa apresentação, a empregada mostrou onde que a Miu ia dormir. E é nessa hora que tem uma conversa em particular com a Yurie, que é como se chama essa empregada. E ela fala que sabe que existe muitos boatos ruins sobre o Kyoka. Só que na verdade ele é uma pessoa muito gentil, que a Miu, ela ficou muito surpresa ao ouvir aquilo. Só que ela se despede, né, porque chegou a hora de dormir, e ela ficou em um quarto com uma cama super confortável. A Miu até ficou bem surpresa porque ela pensava que seria mais humilhada naquele lugar, sabe? Ela já estava se preparando psicologicamente antes mesmo de chegar ali. Então a recepção dela foi muito diferente do que ela esperava, sabe? Ela fala que provavelmente o Kyoka deve pensar que ela tem habilidades sobrenaturais, e conta um pouco da infância dela junto com a Kaia quando testaram suas capacidades de ver espíritos, e basicamente só a Kaia reagiu aos espíritos e a Miu não. E eu acho inclusive que foi aí que ela acabou se tornando a filha favorita. E isso inclusive foi uma surpresa pra mim, porque nessa hora foi revelado que o anime ele tem elementos sobrenaturais. Mas enfim, depois de 6 meses desse teste, foi quando a cerejeira da mãe da Miu foi cortada
cortada, e foi quando a Kaia foi cada vez mais sendo bem tratada e a Miu cada vez mais sendo deixada de lado, e passaram a esnobar a Miu por ela não ter habilidades sobrenaturais. E é muito triste a Miu falando que sabe que estão falando mal dela, até mesmo que ela sente que é uma criança indesejada. Ela carregou um fardo cedo demais, sabe? E naquela casa, inclusive, tinha só uma empregada que tratava ela bem. Só que basicamente a Miu acabou acordando nessa hora porque era um sonho, só que contou ali um pouco sobre ela, né? Só que ela sente que como ela não tá mais na casa antiga, ela quer ser útil pra essa casa. Então ela acordou bem cedo e tava morrendo de fome, só que mesmo assim ela foi fazer a comida como se ela fosse empregada. Só que nessa hora chega a Yurie, que ela tava bem surpresa porque basicamente aquele é o papel dela. Só que ela pensa que o Kyoka ia gostar porque era a Miu que tava preparando a comida. E ela sentia também um cheiro ótimo dali. Então a Yurie foi ajudar a preparar porque ela já tinha começado, e foi nessa hora que o Kyoka acordou também. Então a Yurie, ela foi levar a comida pro Kyoka e ela disse que foi a Miu que preparou tudo hoje e que tava ótimo. Então foi quando o Kyoka mandou a Miu se sentar ao lado dele e acabou falando pra ela comer primeiro. É o quê? Ela ficou muito surpresa porque foi do nada, sabe? Só que o Kyoka pensou que provavelmente ela envenenou a comida, tá ligado? Então ele fala que não come nada que não sabe que tem nos pratos, e vai embora e ainda dá boa sorte pra Miu se ela tentar matar ele de novo. O que deu pena da Miu porque ela se esforçou tanto pra ser útil, mas acabou sendo um fracasso total. E eu acho que pelo Kyoka ter agido assim é porque alguma noiva tentou matar ele antes. Não vamos julgar ainda sem saber a história dele, tá ligado? E depois disso é quando corta pra força de combate ao sobrenatural, que eu acho que ali é algum lugar que eles aprendem a controlar suas habilidades sobrenaturais. E nessa hora acaba mostrando que o Kyoka, ele é um prodígio. Ele é muito bom em controlar sua energia sobrenatural. E depois que ele fez uma demonstração, ele deu ali uma bronca no esquadrão, que era pra levar o treinamento mais a sério, e depois disso ele foi pro escritório. E um dos colegas dele até percebeu que ele tava mal-humorado, e ele já tinha percebido que talvez fosse alguma namorada dele que tivesse fugido, tá ligado? Só que o Kyoka realmente não tava de bom humor, então o colega dele foi embora antes que sobrasse pra ele. E em pensamentos, o Kyoka lembrou de uma conversa que ele teve com a Yurie, e ela disse que a Miu se esforçou muito pra fazer aquela comida. Então o Kyoka ficou bem surpreso porque ele nunca viu a Yurie defender tanto alguém assim. Só que ele pensa que tava se distraindo muito e tinha que voltar ao trabalho. E é quando mostra a Miu em casa, e a Miu tava muito preocupada de ser expulsa porque ela pensa que estragou tudo, sabe? E ela pensa que não pode vacilar na próxima vez. E depois disso vai pra antiga casa dela e fala que o Koji foi morar com a Kaia e ele ficou no antigo quarto da Miu. E dava pra ver também que ele tava preocupado com ela. Ele tem medo da Miu ser expulsa da casa do Kyoka, sabe? E ele espera poder fazer alguma coisa caso algo assim aconteça. Só que basicamente corta pra casa do Kyoka mais uma vez, que é quando ele chega em casa, e a Miu, ela pede desculpas pelo que fez e que não vai mais se repetir. E quem entende também um lado dele, porque ela também não comeria algo feito por uma pessoa que ela não confia totalmente. E ela diz também que o jantar tava pronto e que foi a Yurie que fez. Então era pra ele ficar despreocupado, sabe? Só que o Kyoka fala que na real ele não pensou que a comida tivesse envenenada. Ele só não queria comer algo feito por uma pessoa que ele não confia tão bem. E mais uma vez a Miu pediu desculpas, que eu já perdi as contas de quantas vezes ela fez isso, e dá pra ver o incômodo no olhar do Kyoka dela fazer isso toda hora. Mas enfim, chegou o horário da janta, que ele até reclamou que a comida tava fria, e mais uma vez a Miu pediu desculpas. E o Kyoka fala que ela não precisa pedir desculpas por isso. Ele fala que ela pede desculpas até por respirar, literalmente. E engraçado que isso já é tão automático que a Miu, ela ia pedir desculpas por pedir desculpas, tá ligado? Só que dá pra entender o lado dela, a garota sofreu muito. E o Kyoka, ele também não sabe porque ela é assim. Bora ver o como ele vai mudar depois de descobrir. Só que o Kyoka perguntou pra Miu, né, porque ela não pegou um prato de comida pra ela também, já que a Yurie já tinha ido embora, mas nem pra comer ela quis fazer isso, ela tem medo real de cometer qualquer ação básica, sabe? E depois disso, ele fala que vai tomar um banho e a Miu fala que vai esquentar a água, só que o Kyoka fala que não precisa, que ele sempre fez isso sozinho. Inclusive, é muito mais fácil usar os poderes sobrenaturais dele pra fazer isso. Então não era pra ela fazer nada desnecessário, o que fez a Miu se sentir inútil naquele lugar porque ela não tem poderes sobrenaturais. Então enquanto isso, ela foi limpar a cozinha, né? E o Kyoka, depois do banho, ele vem pedir desculpas por ter recusado a comida dela. E ele fala que a Yurie ia chegar tarde amanhã, então ele queria contar com ela pra fazer a comida dessa vez. Só que se a Miu tentar envenenar ele, ela vai pagar. Meu Deus do céu, Berg. E ele falou pra ela ir tomar banho enquanto a água ainda tava quente. O Kyoka, ele tá sendo meio hostil com a Miu, mas ele tá sendo ao mesmo tempo gentil, sabe? Eu acho que vocês já perceberam isso. E quando ela tava tomando banho ali, ela lembrou do que a Yurie falou, que ela sabe dos boatos que falam do Kyoka por aí, mas na verdade, ele é um cara gentil. Então a Miu pensa que não pode perder essa oportunidade. Nessa vez, ela não pode decepcionar. E nessa hora, inclusive, mostrou um flashback de quando ela era criança, que ela tava procurando um kimono cor de cerejeira que pertencia à sua falecida mãe. Tudo que pertencia à mãe dela simplesmente sumiu. E a Miu, ela
sabia que foi a madrasta dela que fez isso e foi tentar recuperar. Só que não adiantou nada, porque quando ela foi tirar a satisfação, ela só apanhou. E quando a arrombada viu que ela ainda tinha um pente que pertencia à mãe dela, ela pisou em cima na intenção de quebrar e diz que não quer olhar na cara dela. E a desgraçada trancou a Mil naquele lugar. E aquilo foi um sonho, mas de lembranças que a Mil teve mais uma vez. E ela pensa que quer encontrar aquela mulher mais uma vez, porque a Mil não sabe o que aconteceu com ela. E o triste dessa parte é que ela se prepara para mais um dia, e o kimono dela tava tão surrado que ela nem conseguia mais usar. Só que a Mil foi preparar a comida, né, como o Kyoka pediu, e é quando a Yurie veio mais cedo por conta do que aconteceu ontem. Só que a Mil acaba contando que hoje o Kyoka pediu que ela preparasse, mas ela tava insegura. Então a Yurie, que é muito gente boa, ela disse que ia ajudar. E após prepararem a comida, dessa vez fizeram 2 pratos. E ela tava com muito medo porque ela sente que era a sua única chance. Então a Mil levou a comida pro quarto e quando eles sentam pra comer, quando o Kyoka prova a comida, ele fala que é diferente da comida da Yurie, mas estava muito bom. Que a Mil agradeceu ele e ao mesmo tempo começou a chorar. Isso porque ela não lembra a última vez que ela foi elogiada por alguma pessoa. A Mil se emocionando com aquele elogio foi muito comovente. E depois disso que aconteceu, Kyoka ficou curioso de como ela foi criada. É até difícil de acreditar que ela é de uma família prestigiada, sabe? Então ele conversa ali com a Yurie e pergunta o que ela acha. Se ela também pensa que a Mil, ela não foi criada como uma garota de família prestigiada. E a Yurie, ela até concorda que acha que foi isso mesmo. Então depois disso, o Kyoka decide investigar a família dela. A Yurie até nota que ele tá muito mais interessado na Mil do que nas outras pretendentes que ele teve. Então ele deveria ser mais honesto com os sentimentos dele, porque senão ele poderia acabar afastando ela. Só que basicamente o Kyoka fala que não se importa, até porque as outras ela só tava interessada no seu dinheiro e poder. E isso acabou explicando porque é tão difícil pra ele confiar nas pessoas, tá ligado? Só que o Kyoka, ele tá prestes a saber do passado da Mil. E depois disso corta para uma conversa do pai da Mil com alguém no telefone, e aparentemente era pra Mil ser noiva de outra pessoa. Eu só não entendi se era com Koji, isso não ficou muito claro pra mim. Então parece que vão tentar desfazer esse casamento, eu não sei. É agora inclusive que a história ficou bem mais interessante. Mas eu vou ficando por aqui e eu sinceramente gostei muito desse anime. E eu quero trazer a continuação, mas só depende de vocês. Então comenta aí, cerejeira, que é pra mim saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.